A luxúria, sem dúvida nenhuma, é o pecado capital mais atraente de todos. E é sobre isso que a gente vai bater um papo hoje, dando sequência aos 7 vídeos da série Os 7 Pecados Capitais. Sejam bem-vindos ao Expertise Carioca. E aí, tudo tranquilo? Meu nome é Armando e o meu objetivo é levar até vocês crônicas, fatos, dicas 50 a mais dentro dessa experiência de vida que eu tenho para contribuir da melhor forma possível para as tuas tomadas de decisão e que você tenha uma determinação inabalável em busca dos teus objetivos. E trazendo para a conversa o tema luxúria, olha, esse é o pecado mais atraente de todos, sem dúvida nenhuma, porque ele envolve o prazer sexual, o sentimento de malícia, de egoísmo, não tem por base você ter empatia pelo outro. Fica muito difícil a gente dissociar da espiritualidade, aonde você olha para o outro ser humano com olhos de cobiça em cima do corpo dessa pessoa, objetificando a pessoa. E quando a gente analisa de fora o critério religioso, que tem como base a moralidade, a preservação da raça humana, porque o principal contexto é o quê? O sexo que gera um outro ser humano. Quando a gente começa a ver o sexo de uma forma banal, a gente tem por consequência o que a gente está vendo por aí. Milhares de filhos, frutos de famílias que não aconteceram, ou de famílias disfuncionais, famílias em crise, casais que se separam, é onde os sentidos tomam conta da relação em detrimento do sentimento. E é por isso que essas relações hoje em dia não são mais duradouras. E a gente abre um leque de situações aí do cotidiano nosso, diário, que fica muito fácil perceber a quantidade de mães solteiras, a quantidade de filhos que não têm pais. E o mais incrível é que tudo isso caiu num conceito de normalidade. Nós vemos isso diariamente na televisão, sendo incentivado pela mídia, pelas novelas televisivas, o sexo pelo sexo, trocas de casais, traições, na música também, essas músicas chamadas sofrência. São músicas que a todo instante elas têm letras, assim como o funk também, tem letras sobre traição, sobre amores que são desfeitos, tanto é que o próprio nome diz sofrência. Então nós estamos sendo produtos de toda uma influência que se tornou cultural e uma cultura bem ruim para todos nós. E nós todos estamos sofrendo os reflexos dessa tendência. A gente vê direto, né, as mulheradas envoltas no hedonismo, fazendo culto ao próprio corpo. E dentro das redes sociais, de novo eu falando das redes sociais, existe todo um comportamento social, tanto de mulheres quanto de homens, e a gente coloca isso mais em evidência as mulheres, sem dúvida nenhuma, o que é até certo ponto normal, porque as mulheres elas são vaidosas e são femininas, e por serem vaidosas e femininas, elas querem a validação do ego delas, então elas batem foto de si própria, vivem tirando selfies de costas, de lado, de frente, diverso, dancinha de 1 minuto em determinada rede social, que é acessada em outra rede social, que isso serve de preparativo para um comportamento masculino geral, em que depois ambas as partes ficam reclamando insatisfeitas por tais comportamentos inadequados, inaceitáveis e rejeitados e rejeitadas. Mais uma vez trazendo para a conversa as novelas televisivas e as séries, os filmes de uma maneira geral, a gente vê, por exemplo, a questão do homossexualismo. Não há nenhum problema e nenhum preconceito contra o homossexualismo. A negatividade está no contexto da lacração, que a gente presencia isso abertamente, a céu aberto, verdadeiros bacanais, onde muitos homossexuais se sentem envergonhados por serem tão mal representados por esse tipo de ser humano que está ali para lacrar, para provocar, para fazer uma coisa, agredir o outro ser humano. Que esse é o objetivo da luxúria, você não está nem aí, você não tem empatia. A luxúria ela tem por base, inclusive, a violência. Você fazer uma pessoa de objeto, de você praticar o teu sadismo com essa pessoa e a pessoa gostar disso, inclusive. Então existe todo um movimento cultural para a libertação dessas pessoas que são a minoria.
Olha, eu não tenho nada contra. Se eu ver dois homossexuais andando de mão dada na rua, no shopping, não há problema nenhum, porque essa é a evolução, esse é o momento em que a humanidade está passando nesses anos atuais. Que no futuro talvez haja um movimento maior ainda que possa incentivar o resgate da família dentro desses novos moldes, onde famílias heterossexuais possam também conviver numa boa com famílias estabelecidamente homossexuais, enfim, ou até plurais. Isso só o futuro dirá. Agora, se você for trazer para o contexto das festas populares, como por exemplo o carnaval, as micaretas, onde você vê heterossexuais se comportando de uma maneira totalmente a se desvalorizar perante todos, porque tudo vale, vale tudo. Então não há o porquê se alarmar e ficar apavorado com o comportamento dos homossexuais. Agora, seja lá qual for a origem sexual, e por que eu falo origem? Porque hoje também está no contexto de modinha o homossexual cultural, ou seja, ele não nasce homossexual, porque o homossexual ele nasce com uma combinação genética diferenciada ali, onde ele não é heterossexual, tanto o homem quanto a mulher, ele tem uma modificação genética em que ele nasce de uma forma diferente, ele vem ao mundo para ser um homossexual, ele não se torna homossexual culturalmente. Ele aprendeu isso na escola, com o convívio com o coleguinha, e hoje isso está na moda, por conta dessa massificação, dessa cultura em que tudo pode, em que tudo vale. E aí a humanidade ela dá volta em ciclos, como por exemplo na Grécia Antiga, onde os heterossexuais eles eram submetidos a uma prática homossexual antes de se lançarem à vida adulta. Uma vez compenetrados da sua heterossexualidade, partiam para o casamento, constituíam família e aquela fase juvenil era simplesmente descartada. Ao passo que hoje os adolescentes não se envolvem com seus tutores, eles se envolvem entre si, entre seus coleguinhas e tal, eles acham bacana homem dando beijo na boca de outro homem sem ser homossexual. Então é uma outra tendência que está acontecendo nos dias de hoje. E isso é extremamente prejudicial para toda a raça humana, para toda a humanidade, porque todos nós sabemos que um filho, quando ele é criado por pai e mãe até a vida adulta, ou quando ele tem acompanhamento de pai e mãe até a vida adulta, com amor, com segurança, ele se torna um ser humano com capacidade de decidir a própria vida, os próprios rumos, ele tem autonomia e segurança para viver. Ao passo que uma criança que nasce num contexto disfuncional, ele cresce cheio de defeitos e cheio de inseguranças. Então você entende como a luxúria é um conceito de pecado devastador, não deixa pedra sobre pedra. Eu vou recomendar a vocês, aqui na descrição do vídeo tem um link lá para que vocês possam adquirir esse livro, A Casa dos Budas Ditosos. Ele é do autor João Ubaldo Ribeiro, da série Os Sete Pecados Capitais, onde ele resgata justamente o tema luxúria para esse livro dele. Ele se esconde atrás de uma velhinha que deixou um manuscrito embaixo da porta dele e a velhinha descreve a vida sexual dela no decorrer do livro. É um livro de entretenimento, onde o João Ubaldo Ribeiro ele tem um estilo todo dele de fazer humor, e dentro desse humor dele, ele traz muitas verdades acerca do sexo e do tabu que envolve o sexo como um todo. Trago inclusive uma história que eu presenciei num hall de amigos, onde o assunto era sexo, experiências sexuais, onde esse amigo participou de uma noite de swing, casais, vários casais, tal, numa festa onde todo mundo fazia sexo com todo mundo, sexo liberado, enfim. E ele contando a história, ele relatou algumas coisas bem interessantes acerca dessa prática. Ele foi convidado para ir num sítio. Alguns casais eram namorados, outros eram casados, com filhos e tudo mais. Casais esses que se reuniam de tempos em tempos justamente para essa prática do sexo livre. Sexo livre esse que, em cima da reflexão dessa pessoa que estava lá e presenciou e participou desse evento, ele viu nesses casais uma espécie de fidelidade, por incrível que pareça, uma fidelidade e uma naturalidade, uma franqueza, uma verdade, em que esses casais eles teriam um desejo e não escondem esse desejo animal. Então, nesse contexto, havia uma honestidade, uma sinceridade entre esses casais, onde ninguém traía ninguém, não havia traição, onde tudo era às claras. Não era necessário fazer nada escondido. E essa pessoa ele foi como convidado, por quê? Porque essas pessoas sempre se reuniam entre si
E aí tem esse contexto de você querer coisas novas, e aí levavam pessoas convidadas que não eram daquele meio, homens e mulheres. Uma vez que eles achassem interessante fazer parte daquilo ali, eles continuavam, senão que realmente deve ser uma coisa esquisita você pegar a sua mulher e entregar para outro homem numa boa. E tem muita gente que faz isso. Então, não havia traição, havia sinceridade, as pessoas continuavam juntas. É um outro formato de encarar a própria sexualidade, em que a maioria das pessoas simplesmente não tem coragem, tem um medo absurdo da traição. Porque casais bem resolvidos não se traem, não tem necessidade de trair. Porque a tentação, ela está aí, a tentação ela acontece. E que o conceito de fidelidade, na verdade, é uma liberdade, você é livre porque você é fiel, parece um paradoxo, mas você é livre, porque você não precisa ficar se escondendo, você não precisa ficar preocupado com nada, você sabe que o seu coração está com a pessoa e a pessoa também reciprocamente é fiel a você, não existe nada mais livre do que isso. A conclusão que eu chego é que, na verdade, hoje em dia, está tudo aí liberado de uma forma escancarada e as pessoas querem escancarar isso de uma maneira cada vez mais explícita. E aí tem uma outra facção conservadora que acha que isso é um tiro no pé da humanidade e que a melhor forma de você viver plenamente consigo mesmo é viver com a cabeça tranquila, livre, que você possa ter uma pessoa companheira ao seu lado, em que você possa confiar nessa pessoa e que ela possa confiar em você também. Esse é o sonho de todo mundo e não é uma coisa inatingível não, porque é muito mais fácil você ter uma pessoa que você possa confiar, você está toda hora trocando de parceiro e toda hora dentro de um contexto de começar de novo e começar de novo e começar de novo. Eu não recomendo isso para ninguém. Ou você fica sozinho, toca a tua vida sozinho, sem essa coisa de estar, sem estar dependente emocional de ter alguém, porque tem que ter alguém com você o tempo inteiro. Não é necessário. A partir do momento que você cultiva a tua unidade, a partir do momento que você cultiva o teu sentimento, o teu amor próprio, você certamente tem muito mais possibilidade de atrair um ser humano de qualidade para conviver dentro da tua qualidade. Então, eu desejo a você que você tenha uma determinação também inabalável na busca do teu companheiro ou da tua companheira. E se você chegou até aqui, mais uma vez eu agradeço a tua permanência comigo, o teu interesse. Se inscreve aí no canal, ativa o sino para você receber notificações quando eu enviar um vídeo novo. Se você quiser comentar também, fica à vontade, porque isso aí é uma fonte de debate, é um tema polêmico pra caramba. Dá a tua opinião para nós, ok? Então é isso aí. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima vez. Abração!